Fala pessoal, Run aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez, galera, é analisando o trailer do Sonic Frontiers Combate e Upgrades. Bem, antes de começar o vídeo aqui, gostaria de pedir aquele like para quem apoia o canal e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos, meus queridos anjos. E apesar de eu falar pra galera deixar o like, a galera caga pra isso, né? Aqui, inclusive aqui, ó, tá vendo aqui, ó, deixa o like, hein? É o seguinte, vamos analisar o combate e upgrades do Sonic Frontiers, um novo trailer, né? Eu não sei se é o trailer final, porque ainda tem alguns dias antes do lançamento do game. Mas, será que mudou do trailer da IGN pra cá? Será que tá muito diferente? Vamos analisar junto comigo aqui. Eu prometo que eu não vou parar tanto assim o vídeo assim. Mas vou parar aqui, porque essa intro aqui da Sonic Team ficou maravilhosa, cara. É um charme essa intro. Olha isso, que coisa deliciosa! Sonic Frontiers introduces a new take on the action-adventure and platform. Isso eu já tava com saudade, já o Sonic escalar as paredes, sabe? Porque no Sonic Force dificilmente você escalava paredes. Era tudo muito automático, cara. É só nas últimas fases que se eu não me engano, tem as escaladas nas paredes, né? Forming genres by combining blistering speed with blazing combat. For the first time, Sonic has a skill tree full of exciting and powerful new abilities. Aqui é interessante porque, tipo, eu tava olhando aqui a árvore de talentos, né? E eu falei, nossa, parece que é muito seco nessa árvore aqui, né? Não tem tantas habilidades assim para você adquirir. Mas parando pra pensar, se você pegar todas essas habilidades e utilizar no jogo, acho que dá pra diversificar bem na gameplay. Principalmente porque tem habilidades que normalmente a gente sempre ignora, sabe? Porque não é muito útil assim, né, no jogo. Então acredito que vai ser bom, sabe? To learn. To unlock new skills, you'll need to collect enough skill pieces from fallen Olha o enemies and XP, breakable derrota items os around the inimigos pra islands. pegar XP. Sonic also has his standard moveset, including a homing attack, drop dash. Nossa, olha essa visão, cara. É um negócio é um negócio um pouco não, um pouco de muito, né? Um tanto poluído, né? Mas, cara, parece legal de você pegar para explorar, ver que tem por aí. Nossa, eu adoro jogo assim que tem exploração. Tanto que eu até platinei o Assassin's Creed Odyssey, né? Dash and stomp at the beginning of the game. While these moves are effective against normal enemies, you'll need to level up and unlock new skills if you want to take on bigger and stronger. Ó, isso aqui é um negócio interessante. E desbloquear novas habilidades se quiser enfrentar inimigos maiores e mais fortes que te aguardam em Starfall Islands. É o seguinte, tem muita gente que fala que vazou o jogo. Nossa, tá mostrando muita coisa do jogo. Gente, é a primeira ilha, gente. A Cyberspace é da primeira ilha também. Essa aqui que a gente tá vendo agora, em específico, é a segunda, tem a terceira e a quarta, entendeu? Sabe, a gente não sabe de nada ainda do jogo. Tem coisa que a gente nem sabe, não sabe nem se os próximos inimigos eles serão extremamente poderosos, né? Foes awaiting you on the Starfall Islands. A normal enemy on Kronos Island is nothing compared to those. Ó, um inimigo normal na ilha Kronos não é... Ó, o carro passa. Um inimigo normal na ilha Kronos não é nada comparado aos que estão nas outras ilhas. Entendeu? O que foi mostrado na primeira ilha é a primeira ilha. Então, o que a gente tá... O que dá pra gente concluir com isso? Que devemos ficar forte, porque talvez o jogo vai ficar bem difícil nas próximas ilhas, incluindo a Cyberspace também. Então fique de olho, hein? Those on later islands. So make sure you're collecting the red seeds of power and blue seeds of defense to boost your stats and give yourself a fighting chance. Eu só acho que esse side loop que dá anéis aqui, que você faz um círculo, deveria ser nerfado, porque acredito eu que o Sonic ele vai ser meio que quase imortal, cara. Quem tiver morrendo faz um side loop, ele já fica salvo, né? As the game progresses and Sonic levels up, so do your enemies. Aqui esse lugar que é diferente, né? Dá pra ver que ele tá preto e branco. Nossa, que lugar doido, né? Mas esse aqui é uma reutilização do ninja. O ninja mais supremo, ele tá com a skin roxa. Será que ele é mais forte? Completing Talvez seja, né? combos is a good way to get the upper hand during battle.
Essa habilidade aí do Sonic é muito da hora. Lembra muito do Sonic Colors e o Sonic Move, né? Que alguns até compararam, né? Especially when paired with a new skill called Phantom Rush. Sonic's combo meter will fill up after attacking enemies consecutively. Once the combo meter is maxed out, Phantom Rush is active. Quero entender como que você bate, esquiva pro lado pra bater. Como que seria isso? Como que é pra jogar isso aí, gente? Eu não consigo imaginar. Será que é automático e a gente só dá o Roam Attack na parte certa? Once the combo meter is maxed out, Phantom Rush is activated, and your attack power will be boosted until the meter reaches 0. To deal massive amounts of damage in a short burst, use Sonic Boom, a long-range, high-speed kick that unleashes shockwaves at the enemy. Another option to dish out major hurt on your enemies is Wild o Drop Dash é muito bonito, né? Rush, a flashy, zigzagging attack that sends you crashing into your target. Eu lembro que esse ataque aí, o Wild Rush, foi motivo de muita discussão, porque falaram que era muito estranho o Sonic sair voando, né? O Sonic se tornou o Tails, né? With great force. Mas, sendo sincero, eu não ligo pra isso, não. Eu tô louco pra jogar. It's a fast and stylish way to hit your enemies hard while avoiding incoming fire. Aí, o famoso Psyloop, né? Certain enemies in Sonic Frontiers have a shield or barrier protecting them. Break their shield with Psyloop and then deal as much damage as you can before it goes back up. If your opponent happens to land a hit on you, just use the Psyloop. Isso que é complicado. Se seu oponente conseguir te acertar, use a habilidade Psyloop e no chão e colete mais anéis para voltar à luta. Cara, durante a luta não dá pra fazer isso aí? Eu seria meio que imortal. Seria bom se tivesse, se os anéis enchessem o seu HP. Se você tivesse uma barra de HP, seria melhor. Eu acredito que seria melhor. More rings and get back in the fight. During combat, you'll need to study your opponents and... Cara, isso é muito interessante. Olha o que vocês terão que fazer aí, ó. Essa é a segunda ilha já, hein? Determine the best strategy to take them on. Encounters with Guardians will require more than just using your homing attack. Vai ter que usar o cérebro, hein? O Roam Attack não vai resolver todos os seus problemas não, fi. Many of them prompt you to engage with their unique combat mechanics first before reaching their weak spot. Once you have an opening, you can dish out all the skills you've unlocked from the skill tree. Experimenting with new abilities and discovering each enemy's weakness will help you defeat them with ease. Use your enemy's moves against them by utilizing parry during combat. A visual cue lets you know when an enemy is about to attack. If you react quickly enough, you can parry it and follow it up with a counterattack of your own. Using all these skills and more gives you tons of options to become the most formidable force in the frontier. Master your approach to battle. Isso é da hora, né? Isso é muito da hora. Tô vendo aqui, tô prestando atenção no vídeo aqui, tô meio abismado como o jogo é bonito, cara. Interessante, gente. É bem interessante isso aqui. Acabou? Aqui, ó. Pra você comprar aqui o jogo aqui, se você comprar antecipadamente, vocês ganharão alguns itens, né? Se eu não me engano, você ganha alguns itens, né? Se você comprar antecipadamente. E a versão digital Deluxe, que eu acho que... eu não acho muito necessário você comprar a versão digital Deluxe, porque não vem muitas coisas interessantes. O Digital Artbook é legal. Mini soundtrack é um negócio um pouco triste, né? Que a gente espera por mais soundtracks, né? Que a galera quer comprar todas as músicas, né? E se não é pra vir tudo, eu acho que é meio chato. E a Amy, Chaos, Portal, Glove and Choose. Cara, eu vou falar pra você que... não acho interessante. O restante das coisas você consegue num jogo mesmo, então não acho que vale a pena. Não é como se fosse uma DLC, sabe, né? Que nem o Dark Souls. Se você compra a Deluxe Edition, você ganha todas as DLCs do jogo, né? Já o Sonic Frontiers, não. Mas é isso então, pessoal, porque tipo, o jogo ele já te dá diversos avisos aqui, né? A respeito do... O que foi mostrado aqui no início do jogo, né? Em evento ou em alguns vazamentos.
é tudo coisa da primeira ilha. E a primeira ilha, gente, não é coisa total do jogo. Digamos que seja 20% do jogo, ou 10%, sabe? O jogo ele é bem mais extenso. Tem a segunda ilha, a terceira, a quarta, e acho que também tem a quinta também, se eu não me engano. E, cara, a primeira ilha é meio que o tutorial pra você entender como funciona o jogo. Porque o jogo já dá a dica aqui, ó. Um inimigo normal na ilha Cronos não é nada comparado aos que estão nas outras ilhas. Então confira se você está coletando as sementes vermelhas do poder e as sementes azuis de defesa. Porque se você não farmar, cara, você vai levar no fiofole. Você vai tomar na jabiraca, porque falar pra você. Pra aumentar seus status e te garantir uma chance de luta, de lutar. Porque tem outros lugares aqui que a gente não sabe que se vai ser muito difícil. Tem inimigos que já parece já bem mais difícil de você enfrentar, né? Que nem esse aqui já parece já mais difícil você pegar pra enfrentar, né? Aquela tartaruga ali, né? Aqui mesmo. Aqui, ó. Esse aqui, né? E essa tartaruga aqui, essa espécie de tartaruga aqui, né? E esse lugar preto e branco aqui, ó. Eu não sei que lugar é esse aqui, mas ó, teremos que enfrentar também o ninja aqui. Eu não sei se ele vai estar mais forte, mas você terá que se prevenir melhor, né? Para você não morrer no jogo, às vezes até para não enrolar muito. Apesar de você ser imortal, fazer um side loop e ganhar os anéis, você pode acabar demorando um pouquinho na conclusão do game, né? Tem gente que gosta de finalizar alguma coisa rápido com o Sonic, né? Sem contar que alguns inimigos vão precisar da estratégia para isso, né? Mas é isso então, pessoal. Se eu fosse vocês, eu não iria me preocupar muito com o fato do jogo de ter vazado algumas coisinhas ali do jogo, que a galera filma no evento, mas era a primeira ilha, tem muita mais coisa ainda para você vasculhar no jogo. E acredito eu que o jogo será muito bom, porque de todas as pessoas que jogaram o game nos eventos, era de nota 6 a 9. As notas dos usuários que jogaram o Sonic Frontiers foi 6 a 9. No geral, em média, foi quase um 8. Então, nossa, tá mais do que bom, né, na verdade. Porque levando em consideração que a Sega vem fazendo com Sonic, que apressaram no Sonic Colors Ultimate, apressaram no Sonic Origins e aparentemente queriam apressar no Sonic Frontiers, então, pô, a gente tem que dar um apoio pros caras, porque tem que mostrar pra Sega que eles têm que tratar com carinho, né, o mascote deles aqui. E daqui 3 semanas o jogo ele vai ser liberado, tá? Daqui 3 semanas, já falta pouco, hein? Quem não comprou o jogo, gente, é melhor vocês tomarem cuidado aí, né? Eu não sei como vocês irão jogar, porque o jogo tem de novo. E a versão do Yuzu, ele não vai vir 100%. Não é como se você fosse iniciar no Yuzu e ele estaria funcionando 100%. Às vezes pode ser que funcione, mas tem outras que não, cara. Então, é bom vocês reverem isso aí. E quem tá pensando em comprar o jogo, ó, o Xbox Series S é a forma mais fácil de você conseguir jogar o Sonic Frontiers. Então, ó, ele tá custando em R$300, que deve ser uns $70 aí nos Estados Unidos, imagino, né? E aqui R$300, né? Caro pra caramba, né? Mas, ó, quem tiver procurando promoção, vai na Fanatic, que a Fanatic tá dando promoção pra PC, tá? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só para dar um aviso para vocês e analisar junto com vocês aqui o vídeo aqui do Sonic Frontiers aqui. Que, ao meu ver, cara, tá fantástico aqui o jogo aqui. Então, pessoal, apoia a Sonic Team, porque eles estão trabalhando duro nesse jogo. Vocês têm que mostrar pra Sega que adiar o jogo é uma coisa muito boa, na verdade, porque a qualidade é o que a gente espera num jogo do Sonic, tá? Porque o problema é que a Sega não vê o Sonic como prioridade. Só que o Iizuka já mostrou que ele quer tratar o Sonic como um jogo grande, né? Só que o que barra isso é a Sega e os fãs que não compreendem essa situação, tá? Então, se você não gosta do jogo, a esse ponto, já mostrando tanta coisa do jogo, cara, compre outro jogo. Mas se você gostou do jogo, cara, compre, vai fundo, compre e acredito eu que você vai se divertir bastante. Você vai jogar bastante mesmo. Inclusive eu irei jogar também, né? Eu vou apoiar eles aqui e vou jogar bastante, tá? Bom, pessoal, antes de finalizar o vídeo, que eu gostaria de pedir aquele like para quem apoiar esse canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E é isso aí, pessoal.
O papo foi dado aqui. Quem quer jogar, joga. Quem não quiser jogar, a gente já sabe que você não quer jogar, então compre outro jogo, tá? A gente já viu gente reclamar, já viu gente falar bem. Agora tá chegando a hora. 3 semanas, compre o jogo. Um grande abraço para todos vocês e se cuide, pessoal. Aqui, ó, o jogo em promoção na Fnatic, hein? Compra na Fnatic aí que ele tá mais baratinho, hein? Aqui, ó, 22 dias, hein? Se cuide, pessoal.